Fala concurseiros e vestibulantes de todo o Brasil. Essa questãozinha é uma questão que está sempre presente na prova do Enem, vestibulares, concursos, é óbvio, né? Mas é uma questão fácil. Se a gente souber, então, identificar essa ideia principal, né? Essa ideia desse conjunto de palavras, e na realidade a gente vai simplesmente juntar todas as palavras numa só, tá? Onde a palavra que eu coloquei asterisco é a ideia principal. Agora vai aparecer no texto exatamente essas palavrinhas lá em cima. Por exemplo, assim, ó, no MMC, o que acontece no MMC? A ideia do mínimo múltiplo comum, ou MMC, quando a questão envolver um texto, ela vai ter uma ideia de encontro. Então pode observar que algumas vezes aparece a palavra juntos novamente. Opa, quando eles vão se encontrar juntos novamente, ou simultaneamente, eles vão passar simultaneamente, ó, na mesma posição. Quando e depois de quanto tempo, após quanto tempo, isso aparece sempre nos textos. Ou é uma situação de coincidência, ou a próxima vez que eles vão passar num determinado local, naquelas pistas de corrida, né? Um tem uma velocidade, outro tem outra, um termina com um tempo, outro termina com outro tempo. Nós vamos fazer esse tipo de questão aí para vocês entenderem. E aí, quando é que eles vão se encontrar novamente? Aqui na ideia do máximo divisor comum, a ideia é diferente. A ideia é a seguinte: quando eu tiver uma ideia de, máximo divisor comum, divisor, divisão. Lembre-se, associe essa palavra. Então, quando aparece essa palavrinha de divisão, a gente aplica o MDC, tá? Eu vou explicar isso agora na prática, porque assim, na teoria é meio chatinho e complicado. Mas vejam que no caso do MDC, máximo divisor comum, precisa ter essa ideia de divisão, repartição. E aí, gente, o que acontece? Aparecerá sempre as palavras maior ou menor quantidade. Pode aparecer também máximo tamanho possível, ou mesmo tamanho e quantidade, ou mesmo não precisa ser máximo, tá? Mas pode ser maior tamanho, maior quantidade, mesmo tamanho, mesma quantidade, mas sempre com a ideia de repartição e divisão. Então vamos para a prática. Bom, pessoal, aqui estamos diante do nosso quadro para a gente memorizar essas palavrinhas, mas tem uma situação que eu gostaria de facilitar ainda mais a vida de vocês. Se vocês não quiserem decorar essas palavras todas, tudo isso aqui, não tem problema. A gente sabe que isso aqui ajuda muito. Mas se lembrar só da letrinha D aqui do MDC de divisão, pronto. Se for divisão, é MDC. Se não for, é MMC. Tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui, porque MMC, a gente sempre vai lembrar encontro, mas essas palavrinhas aqui, vejam que tudo tem a ver com o tal do encontro. Ó. A próxima vez que ele se encontrar, a coincidência do encontro, após quanto tempo, sempre aparece um pedido desses, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer o encontro, enfim. Mas lembrem da letra D que facilita bastante isso aí. Bom, vamos lá para a primeira questão, que é a seguinte, ó. Dois irmãos moram juntos e costumam fazer longas viagens em seus trabalhos. João é maquinista de trem e fica sempre 20 dias fora de casa, a cada viagem folgando no 21º dia. Já Antônio é piloto de avião e ausenta-se da sua casa por 8 dias, tendo o 9º dia para descansar. Se ambos os irmãos iniciaram uma viagem hoje, daqui quantos dias eles poderão encontrar-se em casa? Pois bem, a gente sabe que o João aqui, ele simplesmente ele trabalha 20 dias, mas ele descansa quanto? No 21º dia. Já o Antônio, ele trabalha 8 dias, mas ele descansa no 9º dia. Então eu pego o número 21 e o número 9 e faço o quê? Bom, primeiro que eu tenho que pensar assim, ó, isso aqui é encontro, gente. Se é encontro, eu preciso lembrar que, ó, daqui quantos dias eles poderão se encontrar? Aqui é a palavrinha, ó, eu vou jogar um MMC, gente, encontro, tá? Fica fácil de ver isso aqui. Quero saber, então, quantos dias eles vão se encontrar? Faça um MMC de 21 e 9, porque é exatamente no dia do descanso deles, né, que eles vão se encontrar. Então a gente tem que lembrar aqui, ó, o 9 e 21 dá por 3, né? São múltiplos de 3, tá aí que dá 3, o 21 dá por 3, dá 7. Agora eu divido por 3, porque esse primeiro 3 aqui eu tenho que eliminar, transformar em 1. E aí eu repito esse 7 e aí o 7 vai dar por 7. Enfim, agora a resposta é simplesmente multiplicar todos esses fatores aqui, o 3 vezes 3 vezes 7, que é o nosso MMC, ou mínimo múltiplo comum, que dá 63, ou seja, lá no 63º dia eles vão se encontrar. Veja uma outra questãozinha aqui, bem simples também, ó, que diz o seguinte, ó, Joana está preparando kits de doce para distribuir entre convidados, né? Há 36 brigadeiros e 42 cajuzinhos.
ela quer separá-los em pratos de modo a ocupar a menor quantidade de pratos, mas todos os pratos têm a mesma quantidade de doces e sem misturá-los. A quantidade de doces que Joana deverá colocar em cada prato será de quanto? Vejam que aqui não é encontro, aqui é uma divisão. Eu vou ter que dividir esses brigadeiros, esses cajuzinhos em pratos. E observem só essas palavras aqui, ó, mesma quantidade. Se eu não quero decorar essa mesma quantidade, não tem importância, mas isso aqui tá na cara que é uma divisão, né? Eu vou colocar esses docinhos aqui, esses cajuzinhos, vou dividir eles e a ideia aqui, gente, é dividir uma quantidade igual para cada prato, só que tem um detalhe. Eu preciso fazer o quê? Um máximo divisor comum. E o máximo divisor comum é exatamente entre quem? Entre 36 e 42. Então, olha como é que eu faço. Ó, pego 36 e 42, divido por 2, por quê? Porque os dois são pares. Vejam que essa linha toda foi dividida por 2, então eu vou colocar ela aqui, ó, numa letra, por exemplo, posso botar um asterisco na hora da prova, só para lembrar que esse primeiro 2 aqui, ó, eu vou usar, tá? Esse 2 que está em amarelo aqui eu vou usar. Agora vejam aqui, ó, o 36 dá por 2 dá 18, agora o 42 deu por 2, eu dividi, deu 21, só que esse 21 aqui eu não consigo dividir por 2, tá? Então o que que eu faço? Eu repito ele. Então eu não vou usar esse número 2 aqui, da segunda linha, por quê? Porque eu não consegui fazer essa operação de divisão nos dois, eu tenho que fazer essa operação nos dois. Agora, já nessa linha aqui de baixo, na terceira linha, o 9 e o 21, eu posso dizer que são múltiplos de 13. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 21 por 3 dá 7. Então, eu vou usar esse 3 que está em amarelo aqui. Já aqui, eu digo que dá por 3, é só o 3 que eu vou dividir por 3 aqui. O 7 não, eu repito. Tá? Então, como eu não consegui dividir por 3, eu vou repetir, aí dá por 7. E a resposta? Vejam que a resposta é só multiplicar os números que eu consegui dividir, todos os números aqui, o 36 e 42, 9, por esses fatores. Então, aqui, obrigatoriamente, deu 2 vezes 3, que dá 6. Viu como é fácil? Tá? Eu só tenho que pensar assim, poxa, é de divisão, MDC. Não é de divisão, aí eu faço, obviamente vai ter encontro, eu faço o MMC. Vamos procurar essas palavras, então, nas questões aqui que a gente vai resolver. Olha só. A segunda, o melhor, o terceiro exercício aqui, ó, tá? É o seguinte, ó. Dois carros A e B saem do mesmo instante da linha de partida. O carro A passa por essa linha a cada 1 minuto e 20 e o carro B passa por essa linha a cada 1 minuto e 10. Os dois carros passarão juntos novamente. Olha aí a palavra. Eles vão passar juntos novamente, eles vão se encontrar, obviamente. Então é MMC, né, gente? Encontro. E olha aqui, ó. Se tu quiser decorar essas palavrinhas aqui, ótimo, porque vejam juntos novamente, simultaneamente, após quanto tempo, né? Então dá para a gente tirar essas frases aqui do texto, que vai facilitar ainda mais, né? Para a gente saber ainda mais que isso aqui é um MMC. Só que tem um detalhe, ó, por exemplo, eu não posso fazer o MMC com 1 minuto e 20. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar tudo para segundos. Porque aí, se eu conseguir passar tudo para segundo, eu posso tirar o MMC. Por exemplo, 1 minuto eu sei que são 60 segundos. Então, eu tenho que somar esses 60 mais 20 aqui, ó, tá? Já aqui embaixo, 1 minuto e 10, eu tenho que somar esses 60 segundos mais 10. Então, eu vou ter aqui, ó, os 80 segundos e os 70. E são com esses dois números, ó, é com esses dois números que eu vou fazer o MMC, tá? Então, beleza, eu faço aqui, dá por 2, dá 40 e 35, dá por 2 e assim por diante. Eu vou fazendo o MMC. E a resposta, gente, é a multiplicação de todos esses resultados aqui do meu MMC. Ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. E dá 560. Só que tem um detalhe. Eu provavelmente não vai estar lá a resposta 560 segundos. Vai estar uma quantidade de minutos mais uma quantidade de segundos. Como está aqui, né? Bem, então o que que eu penso? Ó, bom, eu sei que 9 vezes 6 é 54. Então 9 vezes 60 é 540. Como a resposta deu 560, eu tenho que somar a esses 9 minutos, ou seja, esses 540 segundos, mais 20 segundos. Então eu simplesmente posso dizer e garantir que eles vão se encontrar novamente depois de 9 minutos e 20 segundos. Uma questãozinha aqui, ó, no alto de uma torre de uma emissora de TV, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por segundo e a segunda pisca 10 vezes por segundo. Se num certo tempo as luzes piscam simultaneamente, ó, de novo, palavra simultânea, ó. Após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Repete 2 vezes. É encontro, né, gente? Eu quero saber quando que elas vão piscar juntos, ó, juntos novamente, simultaneamente. Encontro. Se é encontro,
é o MMC. Beleza, olha só, a gente busca no texto essas palavras, ó, após quantos segundos, após quanto tempo, né? Beleza, então o que que eu faço? Na realidade, essa primeira emissora de TV aqui, ó, pisca, tá? No alto dessa torre, então, 2 luzes. A primeira luz, ela pisca 10 vezes por minuto e a outra pisca não, a primeira pisca 15 vezes por minuto, né? A segunda pisca 10 vezes por minuto. Eu sei que em 1 minuto são 60 segundos, então vamos lá. 15 vezes por minuto, se eu dividir isso aqui por 15 e 1 minuto, que é 60 segundos por 15, eu vou piscar ela vai piscar uma vez a cada 4 segundos. Dividir 60 por 15 dá 4. E a outra, que é 10 por 60, né, eu simplesmente vou dar uma piscada a cada 6 segundos. Beleza. E aí o que que eu faço? Eu pego esse tempo aqui, que deu 4 segundos, esse 6 e faço o MMC. Por que que eu uso 4 e 6? Porque ele quer saber em segundos, ó, gente, tá? Ó, quantos segundos, após quantos segundos elas vão piscar juntos novamente, ó, tá? Então essa é a ideia. Então, o MMC entre 4 e 6 dá por 2, dá 2 e 3, dá por 2 de novo, que dá 3. Aí é só multiplicar esses resultados aqui, 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Então, resposta aqui, letra A. Essa questãozinha aqui, nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda de TV, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número de aparições diárias dos partidos de TV foi de quanto? Bom, vamos entender isso aqui. Ó. Aqui eu tenho um partido menor, que ele vai usar 90 segundos. Aí liberaram para esse partido aqui 108 e para o outro, um partido maior, provavelmente, né? 144 segundos. Só que aí eles vão fazer propaganda de TV. Só que elas devem ter o mesmo tamanho possível, certo? Como elas devem ter o mesmo tamanho possível, eu tenho que fazer intervalos com o mesmo tamanho, né? Evidentemente, isso aqui é o quê? MDC, porque é uma divisão. Eu vou dividir um tempo para cada uma que seja exatamente igual, ó, com o mesmo tamanho possível de intervalo comercial. As palavras estão aqui no texto, ó. O mesmo e o maior possível. Só que assim, ó, 90, 108 e 144, se eu fizer o mínimo múltiplo comum aqui desses três, tá? Eu vou ter toda essa quantidade de números aqui, mas como é MDC, o máximo divisor comum, eu tenho que pensar assim, ó, quais são os números que dá para dividir toda a linha? A segunda linha dá por 2, mas vejam que o 45 eu não consigo dividir por 2 porque ele é ímpar. Então eu não vou colocar ele na minha resposta. E aqui também, aí vejo que aqui dá, enquanto estiver dando par, eu vou colocando 2, mas enquanto tiver ímpar aqui, eu já sei que eu não posso usar, porque tem par e ímpar, não dá para usar esse 2 aqui. Já aqui nessa, ó, que eu já, primeira linha eu usei, segunda, terceira, quarta, na quinta linha eu consegui dividir por 3 todos, ó, o 45, 27 e o 9 dá por 3. E dá 15, dá 9 e dá 3. E agora dá por 3 de novo, observe que toda essa linha também dá por 3. A partir daí eu só consigo dividir parte das linhas, ó, o que aqui dá por 3 e aqui embaixo dá por 5. Então, a minha resposta, gente, vai ser o quê? Olha, o tamanho de cada comercial vai ser 2 vezes 3 vezes 3, ou seja, 18 segundos. Esse aqui é o tamanho dos comerciais desses partidos, só que eu não quero saber o tamanho de cada comercial. Ele é o mesmo tamanho para todos. Só que, o que que acontece, gente? Vejam que eu preciso saber quantos comerciais eu vou ter, ó, a soma do número de aparições, é isso que está sendo perguntado aqui, ó. Ou seja, o número de aparições diárias, o número de comerciais que vai ter no total, né? Porque assim, ó, tem que ter 18 segundos, porque esse é o máximo divisor para todos eles. Então, o que que eu faço? Eu pego esses 90 e divido por 18, e aí eu vou ter 5 aparições para esse primeiro partido. Pego 108, divido por 18, vou ter 6. E o partido maior, claro que ele vai aparecer mais vezes, né? Ele vai aparecer 8 vezes por dia, e aí eu vou ter um total aqui de 5 mais 6 mais 8, que dá 19 aparições. Essa é uma questãozinha um pouquinho mais elaborada, mas sempre é bom lembrar que quando for divisão é MDC, quando for encontro, então é mínimo múltiplo comum, tá? Vamos ficando por aqui, grande abraço e até a próxima.